Olá, irmãos, bom para estarmos de novo aqui, nossa aula número 9. Vamos falar sobre guardar dinheiro dentro do nosso estudo de finanças à maneira de Deus. E o nosso versículo-chave está aqui em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, e diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então vamos orar pedindo a Deus a sabedoria para o nosso estudo de hoje. Querido Deus, nós somos tão gratos, porque o Senhor tem nos dado aquilo que é da sua provisão, as nossas necessidades, nos ajuda a ter sabedoria para também aprender a poupar, a guardar, a economizar. Nos ajuda, Deus, a ter entendimento que vem do Senhor, da sua palavra. Nos abençoa hoje com esse estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, quando nós estamos falando sobre a palavra guardar dinheiro, realmente estamos falando sobre economizar. Essa seria a palavra mais prática, né? E economizar é uma palavra que para muitas pessoas acaba causando um arrepio, mas é uma atitude importante para a gente ter, principalmente por causa da situação financeira do país que nós vivemos, onde o sustento é tão difícil de ser garantido, né? A palavra de Deus, ela nos incentiva a poupar, especialmente visando o futuro incerto. Nós não temos a garantia do amanhã, e por isso demonstra sabedoria, cautela, prudência, quando nós temos a atitude de poupar. Então, poupar, ele não é uma falta de fé em Deus, né? Não é uma falta de fé no suprimento do Senhor para as nossas necessidades, mas é uma atitude de sabedoria, uma atitude de um coração que é agradecido a Deus pela fartura e que faz a provisão para o futuro também. A gente vê muitas histórias na Bíblia mostrando isso, né? Quando nós economizamos, na verdade nós estamos dando valor exatamente para aquilo que Deus nos tem abençoado, para cada centavo que Deus tem nos permitido ter, né? Então, vamos olhar aqui para o nosso estudo hoje, vamos ver alguns princípios. Realmente nós vamos ver 6 princípios bíblicos que nos ajudam, que falam sobre economizar. O primeiro princípio é o princípio da autoabnegação, e a gente encontra isso de uma forma bem clara na história de José. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 41, versículos 34 a 36, você vai encontrar essa história aqui. Então está na tela, você pode seguir junto comigo aqui. Versículo 34 diz assim: faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre toda a terra. Tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então nota algumas palavras-chave aqui do nosso texto, né? Que José, ele dá esse conselho para o faraó, né? Tome a 5ª parte dos frutos nos anos de fartura, ajuntem, recolham, guardem, para abastecer a terra nos anos de fome. Então nos anos de fartura você vai juntar, e daí nos anos de fome vai ter o abastecimento. E esse é o princípio que a gente vai ver agora aqui com um pouco mais de detalhes, né? O princípio da autoabnegação de José. Então, o que você nota no texto, primeiramente José, ele economizou no tempo de fartura para ter suprimento no tempo de fome. E esse princípio, ele nos ensina, a palavra-chave é privação de gastos no presente para ter garantias de que necessidades futuras serão supridas. Então, em vez de você gastar em algo que nesse momento não é tão necessário, você vai guardar esse valor, vai fazer uma provisão dele, vai fazer uma poupança, vai fazer uma economia. Em vez de gastar esse dinheiro, você vai fazer esse investimento para que você, quando chegar a ter dificuldades, possa ter essa base, né? Então José, ele economiza no tempo de fartura
e aí quando chegam os dias de fome, os dias de necessidade, ele tem a providência, né? Tem a condição de poder enfrentar os dias difíceis. Então esse é o primeiro princípio. O próximo princípio, ele vai falar sobre o princípio do não ao desperdício. E a gente encontra isso em Provérbios 21, versículo 20. Olha que interessante como Salomão ele descreve isso. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Esse versículo é muito importante. Ele está falando sobre esse cuidado com o não desperdiçar. A Bíblia ela está chamando de insensato aquele que desperdiça o que Deus lhe deu. Então é uma falta de sabedoria, é uma tolice quando você gasta de modo sem sabedoria, né? Desperdiçando, gastando de uma maneira desnecessária aquilo que Deus tem dado em suas mãos. Então esse é um princípio bíblico bem importante sobre economia. Cuida com os desperdícios. Né? Quantas vezes a gente acaba colocando mais no prato do que aquilo que a gente come e depois acaba jogando comida fora. Nos estudos recentes têm sido feitos, mostram que um dos países que mais joga comida fora é o Brasil. Nós temos tanta fartura e ao mesmo tempo isso acaba trazendo muito desperdício. Quantas vezes nós não cuidamos com isso? Então precisamos ser sábios, né? Não ser sensatos, desperdiçando aquilo que Deus está nos dando. Outro princípio importante sobre economia é o princípio da prevenção das formigas. Então ele aparece também em Provérbios 30, versículo 24 e 25. O texto diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Então olha que interessante o nosso texto aqui, né? Está falando de 4 coisas, porque o texto vai tratar mais adiante. A gente está pegando uma delas, que Salomão descreve, e ele fala que é algo tão pequeno, porém tem grande sabedoria, mais sábia do que os sábios. E aí ele começa citando as formigas. E ele fala que é um povo sem força, ou seja, tem é um povo fraco, né? Tem inimigos grandes, inimigos fortes, mas é um povo que um animal, né, unido e muito esperto, porque ele está dizendo que mesmo no verão está preparando a sua comida para quando chega o inverno. Então, o princípio aqui é poupar visando a possibilidade de tempos difíceis, é uma atitude de sabedoria. Quando você poupa, quando você guarda, né, sabendo da possibilidade de tempos difíceis, é uma atitude de sabedoria. Então Deus fez esses animais e traz essa ilustração tão grande para a gente, né, com nossa capacidade, nosso entendimento, nós devemos ser ainda mais precavidos, né, ainda mais cuidadosos. Outro princípio bíblico sobre economia é o princípio do cuidado com os bens. E a gente encontra isso em Provérbios 27, versículo 24 e 25. E olha o que ele diz ali: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então esse princípio aqui, ele está dizendo o seguinte: nós devemos cuidar bem das coisas que Deus nos deu, pois nenhum bem material dura para sempre. Antigamente as coisas tinham uma durabilidade muito maior. E até agora os bens eles já são produzidos com uma perspectiva de duração. Então antigamente uma geladeira queria durar 10 anos, 15 anos, né? Até mesmo a Brastemp, que era uma das marcas que dizia, né, tinha maior qualidade, eles já são planejados para durar 2 anos, 3 anos, no máximo 5 anos, para que você possa trocar, para que haja esse giro no comércio, né? Mas Deus, antes mesmo disso, ele já disse que nada dura para sempre. É uma questão até mesmo da estrutura da matéria, né? Então, nós precisamos, mas isso não significa que porque uma coisa vai estragar, se deteriorar, isso não significa que a gente vai desperdiçar o que nós temos. Precisamos cuidar bem, até para durar mais.
é o modo como você utiliza o seu fogão, a geladeira, o micro-ondas, televisão, o seu carro, né? Você pode fazer de uma forma que dura mais, né? Cuidando bem, sendo um bom mordomo daquilo que Deus te deu, administrando bem. Então devemos usar as coisas para o bem do nosso próximo, para ser um auxílio para ele, mas ao mesmo tempo nós devemos ser cuidadosos, não desperdiçar, não quebrar sem necessidade, né? Não ser cuidadoso, né? Então esse princípio é bem importante, porque uma coisa que você não quebra, você não precisa gastar, não precisa repor. Então, às vezes, vale a pena ter um pouco de paciência, um pouco mais de cuidado, né, na maneira como você utiliza aquele bem, para que ele possa durar um pouco mais, mesmo sabendo que não dura para sempre, mas sendo cuidadoso para que aquilo possa durar um pouco mais, durar o máximo possível, sem você ter que desperdiçar, né, os seus bens. Então, seja cuidadoso. Isso também está falando sobre economia. Outro princípio é o princípio da diversidade de investimento. E a gente encontra isso em Eclesiastes 11, versículo 2. Ele diz assim: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Alguém falou um princípio, alguém ilustrou esse versículo dizendo assim: a galinha não põe todos os ovos na mesma cesta. Então, a ideia é de você diversificar os seus investimentos, não colocar o seu dinheiro tudo num só lugar, porque pode ser que aconteça alguma coisa e você perca o rendimento. Então, a ideia de multiplicidade, de diversidade de investimentos, né? Colocar de várias formas para que você possa ter rendas, né? Então, se você investir suas economias num único empreendimento e este vier a ruir ou ter alguma perda, você acaba perdendo tudo, porque todo o seu dinheiro estava colocando lá. Você já deve ter visto casos de pessoas que falaram: olha, eu peguei todo o meu dinheiro e investi nessa empresa e ela faliu. E aí eu perdi tudo. Faltou sabedoria na maneira de investir. Então você pode colocar esse investimento de formas diferentes, alocando ele de formas diferentes, investimentos diferentes, para que você possa então ter a renda, né, diversificada. Então esse é um outro princípio bíblico de economia. Nota que Eclesiastes está nos dizendo isso. Não é só uma boa ideia de um economista, né, de um contador, de um contabilista. Não, a ideia realmente vem de Deus. Né? Ele fala sobre você fazer esse investimento diversificado, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Às vezes a dificuldade é que algumas pessoas elas pensam muito no lucro, e aí você aposta tudo numa ideia, numa empresa, e infelizmente pode ser que aquele grande lucro não venha, e pode até vir até uma grande ruína, né? E aí você tem um grande problema, porque acabou perdendo tudo. E o último princípio aqui, também sobre economia, a gente vai ver aqui o princípio de consultar ao Senhor em assuntos financeiros. Embora eu tenha colocado aqui como último, nosso estudo coloca como último, esse é o primeiro. É o primeiro princípio bíblico sobre economia: buscar o conselho do Senhor, buscar Deus sobre assuntos de qualquer espécie, mas até os assuntos financeiros. Às vezes a gente pensa que só deve buscar Deus em questões espirituais, né, em questões de problemas ligados à vida cristã, mas é muito mais do que isso. Devemos buscar Deus para todas as questões da nossa vida, até questões financeiras. Então, Isaías 48, versículo 17 e 18, traz esse princípio. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Embora seja um princípio abrangente de Isaías, e uma recomendação para o povo de Israel, o lamento de Deus é que o povo não deu ouvidos para ele. Não buscou a Deus para aprender, para ser guiados pelo Senhor, para dar ouvidos aos seus mandamentos. Então, por causa disso, eles acabaram sofrendo guerra, foram levados para longe da terra, né, foram exilados das bênçãos do Senhor, quando, na verdade, Deus fala para eles: a sua paz seria como um rio, a sua justiça como ondas do mar, ou seja, seria tão abundante o que eles iam encontrarem no Senhor. E a mesma coisa para nós. Precisamos buscar no Senhor a sabedoria, o entendimento
e desfrutar do Senhor também a sua bênção sobre as questões financeiras da nossa vida. Então nós vimos aí os princípios bíblicos sobre economizar, e eu quero falar sobre alguns alvos recomendáveis ao se pensar em poupar. Então nós vamos tratar sobre 4 alvos, tá bom? O primeiro alvo aqui é poupar para providenciar o bem-estar da sua família. Então, razões pelas quais eu quero incentivar você a pensar sobre o valor de poupar. Então, o primeiro aqui é você pensar sobre o bem-estar da sua família. Eu tenho 2 princípios aqui. O primeiro é poupar é uma demonstração de cuidado para com a sua família. A gente vê isso em 1 Timóteo 5,8. Olha o que diz ali. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, palavras bem fortes do apóstolo Paulo, mas muito importantes para que Timóteo entendesse e até ensinasse isso para a igreja. Se alguém não tem cuidado dos seus. Então, quando nós estamos poupando, realmente estamos mostrando o cuidado com a nossa família. Porque pode ser que você não venha a ter nenhum problema, né, de saúde ou de necessidade, mas a sua família pode ter. Então, esse rendimento, ele é uma maneira de... Essa poupança, essa economia, ela é uma maneira de você cuidar bem daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, quem não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, e você pode pensar em termos até de economia, quem não economiza, quem não está visando esse cuidado, ele acaba negando a fé, ele acaba não mostrando a realidade da sua vida cristã, e aí ele fala, é pior do que descrente. Por quê? Porque muitas vezes até o próprio descrente, ele acaba sendo muito mais precavido do que aqueles que são cristãos. Às vezes a gente fica muito confiado de que Deus vai cuidar, de que Deus vai abençoar, mas a gente não olha para a realidade do que Deus também nos dá condições de poupar nos tempos abençoados para que enfrentemos os dias difíceis com uma atitude de testemunho do Senhor, aqueles que estão ao nosso redor. Outra questão aqui também é que os pais, eles devem sempre pensar em deixar uma herança para seus filhos. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, quando o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto, ele diz assim para eles, eu não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então a ideia aqui, o apóstolo Paulo estava mostrando para a igreja que ele não estava... As intenções, os interesses dele pela igreja de Corinto não eram interesses financeiros gananciosos, mas eram interesses pelo bem deles, interesses espirituais. E aí ele cita esse dito, né, esse provérbio popular, entrando dentro da palavra de Deus. Ele coloca, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, devemos pensar sobre o que nós estamos deixando para os nossos filhos, para o futuro deles, para o seu cuidado. Então, isso também deve ser parte desse princípio de poupar para providenciar o bem-estar da sua família. Outro alvo também é poupar como um preparativo para um casamento. Então, esse aqui fala muito com os jovens, né? Fala muito um princípio para aqueles que são solteiros e vão dar passos de interesse a um casamento. Então, Provérbios 24, 27, ele diz assim, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Então a explicação aqui do texto, né, o primeiro cuidado dos negócios e da lavoura, e depois a preocupação deve ser edificar a casa, ou seja, como diz na NVI, constituir família. Então poupar tem a ver com isso também. Nos nossos ensinos de namoro, depois noivado, a gente trata muito sobre isso com os jovens, os noivos, sobre você chegar ao casamento, e aí quando eu falo casamento não é só a festa do casamento, mas chegar para a vida a dois sem nenhuma dívida, começar aquele casamento sem ter dívidas, e aí fazer o máximo para ter um casamento que seja dentro da condição e de uma maneira que nosso interesse, sempre falando com eles, o próximo dia que vocês acordam, não ficar preocupado que tem um boleto agora para pagar com 132 folhas, né? Mas a ideia é de você poder começar esse casamento
de uma forma alegre, feliz, contente um com o outro, juntos e sem dívidas dentro desse casamento, sem ter que se preocupar com essas necessidades. Como é que você faz isso? Precisa poupar antes, precisa se preparar antes, precisa se organizar de uma forma que essa cerimônia e todas as coisas da necessidade da vida a dois possam já estar sendo supridas. Então esse é um alvo recomendável quando você pensa em poupar, pensando sobre o seu futuro. Outro alvo aqui é também economizar para se tornar financeiramente livre para você servir ao Senhor. Então essa é uma outra ideia, um outro alvo recomendável, né? Você poder ter condições de não só depender do seu salário, mas poder ter um salário que permite, um trabalho que permite você, através da renda do seu investimento, você poder ter mais tempo para servir ao Senhor. Então olha o que diz nosso texto aqui. Você pode economizar a ponto de conseguir algum investimento que lhe dê certa independência do salário. Então a ideia é não só eu vou ter lucro para ser rico, mas ter lucro para que eu possa ter condições de ter uma vida com a garantia, a tranquilidade de até poder servir ainda mais o Senhor no ministério. Quem sabe participando da obra missionária, indo até o campo missionário, né, até participando nos projetos missionários da nossa igreja ou da igreja, da obra do Senhor. Assim você poderá administrar seu tempo e trabalhar ainda mais na obra do Senhor. Outro alvo recomendável aqui, dentro dessa parte, é poupar tendo em vista gerenciar um negócio próprio. Então, somente você precisa ter o cuidado de juntar o suficiente primeiro para não entrar em dívidas. Então, você precisa ter esse entendimento de que tendo um negócio próprio, vai haver necessidade, né? Haverá necessidade de ter um fundo para isso. Então, há bancos que fazem investimento em negócios, fazem empréstimos para que você possa fazer a negociação, ter um capital de giro, mas até nisso você precisa ser extremamente cuidadoso, porque pegando esse dinheiro vai ter taxas, vai ter juros. E de que maneira você vai fazer isso? Você tem as competências necessárias para isso? Precisa de uma orientação, de uma supervisão? Vai ter que entrar em contato com alguma empresa de treinamento, um Sebrae, para que ele possa te orientar? Então você pode dar passos para isso. E isso é um alvo recomendável também. Você ter em vista gerenciar o seu próprio negócio, você poder ser uma pessoa jurídica e fazer prestação de serviço a empresas e receber dessa forma, isso trazendo ainda mais autonomia para você. Muito bem, então, agora eu acho que há uma questão bem importante para nos ajudar a poder... uma pergunta que sempre tem em nossos estudos, quando falamos sobre economia e poupar, e acho que é bem salutar para a gente tratar, é essa pergunta aqui. É certo ter como alvo ficar rico? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que ficar rico é pecado? Aqui tem duas caixinhas, né? Sim ou não? O que você acha? Ficar rico é pecado? Então, nossa resposta aqui é não. Ficar rico não é pecado. Porque se fosse pecado se tornar rico, Deus ele não teria, por exemplo, trazido riquezas para diversos homens na Escritura. Pessoas como Jó, Abraão, o próprio Jacó, José, o rei Davi, o rei Salomão e outros que estão na narrativa do texto bíblico. Então, ficar rico não é pecado. Deus ele nos dá a prata e o ouro vem das mãos do Senhor. Mas, talvez a gente pode reformular essa pergunta de outra forma. E querer ficar rico? Será que isso é pecado? Então aqui nós temos de novo sim ou não. O que você acha? Te dá uns instantes para você discutir aí. O que você acha? Querer ficar rico é pecado? Sim. A resposta aqui é sim. Olha o princípio bíblico. Onde é que nós vemos isso? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Esse é o princípio que está aqui em 1 Timóteo 6,9, a declaração do versículo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Para ajudar a entender bem. Por que querer ficar rico é pecado, então? No nosso texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, o que ele está falando? Ele está falando que o fascínio pelas riquezas
é uma forma de tentação do diabo, que faz com que os homens se afoguem em ruína e perdição. Então, o perigo aqui, ele está mostrando sobre esse cuidado que a gente precisa ter com a questão de querer ficar rico por causa do nosso coração, qual a intenção que nós estamos tendo para querer ficar rico. Porque esse desejo, Lucas capítulo 4, versículos 5 a 7, fala que Satanás tentou o Senhor Jesus, oferecendo-lhe todo o poder e a glória, ou seja, as riquezas dos reinos do mundo. Então até foi uma das maneiras pelas quais Satanás tentou o Senhor. Esse é um daqueles princípios que está lá em 1 João, capítulo 15, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, quando ele fala sobre tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, Satanás ele tentou Jesus da mesma forma como foi com Adão e Eva no jardim. Ele usou as riquezas, a concupiscência dos olhos, o desejo, nós vamos falar sobre isso mais adiante nos nossos estudos, mas é interessante para notar como esse querer ficar rico é pecado, diante da luz desses versículos. A tentação de querer ficar rico acaba nos levando à ruína e à perdição. Interessante para ver 1 Timóteo 6,10 de novo, e como o apóstolo Paulo está mostrando, ter dinheiro não é mal. Então, em si mesmo, o dinheiro em si mesmo não é o problema. Onde é que está o pecado? O pecado é ter o amor pelo dinheiro. Então, essa que é a ideia aqui. De novo, é esse desejo do nosso coração de colocar nossa confiança, nossa segurança de que tendo dinheiro, nós vamos ter felicidade, nós vamos ter segurança, nós vamos ter suprimento. E é isso que é o perigo. Porque esse amor ao dinheiro acaba sendo a raiz de todos os males. E é isso que o apóstolo Paulo está apresentando. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24, ele fala que até a atitude de poupar, de uma forma egoísta, quando ele fala poupar para vós outros, é desviar-se do propósito de Deus para economizar. Não dá para servir a Deus e às riquezas. Então, até dentro desse contexto que a gente está falando sobre poupar, ele poupar em si mesmo é uma coisa boa, mas ele pode se tornar uma coisa ruim se a gente não poupar com a atitude correta, com a intenção correta. Então nota que poupar em si mesmo não é ruim, mas o motivo pelo qual a gente está poupando pode ser. Se você poupa com uma atitude egoísta, então isso acaba desviando do objetivo de Deus para a economia, que é o suprimento, o cuidado com o nosso futuro, com aqueles que estão ao nosso redor, como a gente acabou de ver no estudo já nas páginas anteriores, aqui nas telas anteriores. Colossenses 3, versículo 5, para Deus a avareza é o mesmo que idolatria. Então, outra palavra para essa atitude de querer ter para ficar rico, a Bíblia chama de avareza. E avareza nada mais é do que idolatria. Ou seja, por quê? Porque é o amor ao dinheiro. Você está transformando os seus bens, não só o dinheiro, mas os seus bens, aquilo que Deus tem lhe dado em suas mãos, como seu Deus. Então há uma inversão aqui do entendimento de quem é o Senhor. Você, em vez de adorar o verdadeiro Deus e reconhecer os bens que você tem como um meio para servi-lo, na verdade você acaba servindo os seus bens como um fim em si mesmo. Os seus bens acabam se tornando o seu Deus. Por isso que Deus está dizendo que a avareza é o mesmo que idolatria. A pessoa acaba sendo idólatra dos seus bens, acaba adorando os seus bens. Outra questão interessante de 1 Timóteo 6,10, e tem tantos princípios nesse versículo, por amor ao dinheiro, muitos acabaram se desviando da fé. Quantas pessoas, por causa do amor ao dinheiro, por causa desse desejo de riqueza, acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Também, outra coisa que ele fala no versículo, se atormentam com muitos males. Muito sofrimento acaba sendo parte na busca de ter paz e alegria, o pensamento de que tendo dinheiro você tem tranquilidade, na verdade, acaba trazendo muito mais sofrimento, muito mais tormento para aqueles que estão buscando isso como alvo. Então, seja muito cuidadoso com o seu coração. Avalie muito bem as motivações. Por que quando você pensa em ter dinheiro, qual é o motivo? Você quer ter dinheiro por quê? Por que ser rico?
porque isso é uma coisa tão importante para você? Né? Qual é o objetivo que você está querendo no final? Então, se não é agradar o Senhor e servir ao Senhor, com certeza esse desejo é um desejo egoísta, é um desejo avarento, é um desejo idólatra. Por isso precisa tomar muito cuidado. E aqui também, outra razão aqui que nós estamos vendo, porque essa questão de ficar rico, ele diz assim, o que fazer para não ceder à tentação de ficar rico? Como nós podemos proteger nosso coração desse tipo de tentação? Então, 1 Timóteo 6, os versículos que seguem ao versículo 9, ele vai dizer para Timóteo, foge, ou seja, afaste a sua mente desses alvos. Tenha cuidado com esse tipo de pensamento, né? Foge desses pensamentos e siga a santidade, ou seja, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. O que o apóstolo Paulo está falando em outras palavras? Se Deus deseja que você fique rico, ele vai lhe tornar rico, sem que você tenha isso como alvo da sua vida. A grande verdade é que tudo aquilo que nós temos vem das mãos do Senhor. E se Deus não nos fez rico, é porque Ele sabe que isso é o melhor. Ele sabe que aquilo que nós temos é aquilo que é necessário para a gente viver. Então nós precisamos aprender a viver contentes com aquilo que Deus nos dá. Devemos ter alvos para o futuro, mas reconhecer o cuidado de Deus naquilo que não depende de nós, vem das suas mãos para nossas vidas. Então, qual é o nosso desafio? Chegando ao final do nosso estudo, eu acredito que esse texto de Provérbios 21:20 ajuda a resumir bem, entender bem o que a gente tratou na lição de hoje. O homem de bom senso economiza e tem sempre suprimento em sua casa. Eu fiz uma paráfrase de Provérbios 21:20, né? O homem de bom senso economiza e tem sempre suprimento em sua casa. O tolo gasta tudo assim que recebe. Então a pergunta de hoje é, quem é você dentro desse versículo? Você é o homem de bom senso, a mulher de bom senso, o jovem de bom senso? Você é aquele que economiza e tem sempre suprimento em sua casa? Ou você é como o tolo, que assim que você recebe, você gasta tudo de uma maneira sem cuidado? Então, que Deus nos ajude para a gente poder ter essa sabedoria, de não gastar naquilo que realmente não é necessário e poupar para o suprimento futuro, caso cheguem aqueles dias de necessidade. Que Deus nos ajude a poder fazer isso bem. No nosso próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre perspectiva financeira e falar um pouquinho sobre alvos, falar um pouquinho sobre cobiça. Eu acho que vai ser um estudo que vai nos ajudar bastante a completar nossos estudos sobre finanças, olhando da maneira de Deus. Vamos orar então, agradecendo a Deus pelo tempo que Ele nos deu para poder estudar a sua palavra. Querido Deus, sua palavra é tão rica, tão séria, tão necessária para ajudar a avaliar nosso coração. Nos ajuda, Deus, a poder ser cuidadosos, a ser previdentes, olhando para o futuro da maneira adequada. Nos ajuda a não sermos pessoas que desperdiçam, que esbanjam, mas usarmos as coisas de uma maneira que honra o Senhor, até mesmo nas bênçãos que o Senhor nos dá quando nós podemos poupar, preparando a Deus nossas vidas e sendo um alento também para os dias difíceis. Desde já te pedimos e agradecemos ao Senhor pela sua bondade conosco em nos suprir com muito mais do que aquilo que nós pedimos e nós pensamos. E é por isso que oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.